Números 11. As queixas dos israelitas. E quando o povo se queixou, isso desagradou ao Senhor, e o Senhor ouviu isto. E a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu os que estavam nas partes mais distantes do acampamento. E o povo clamou a Moisés, e quando Moisés orou ao Senhor, o fogo se apagou. E ele chamou aquele lugar de Taberá, porque o fogo do Senhor acendera entre eles. E no meio deles havia alguns estrangeiros que sentiram um anseio, e os filhos de Israel também choraram outra vez e perguntaram: Quem nos dará carne para comer? Nós nos lembramos dos peixes que comíamos livremente no Egito, e os pepinos, e os melões, e os alhos porros, e as cebolas, e os alhos. Mas agora a nossa alma está seca, não há nada além deste maná diante dos nossos olhos. E o maná era como semente de coentro, e a sua cor como a cor do bedélio. E o povo ia e o colhia, e o moía em moinhos ou esmagava em pilões, e o cozinhava em panelas e fazia bolos deles. E o seu sabor era como o do azeite fresco. E quando caía o orvalho sobre o acampamento, à noite, o maná descia sobre ele. Moisés acha pesado o seu cargo. Então Moisés ouviu o povo chorar, as suas famílias, cada homem à porta da sua tenda, e a ira do Senhor se acendeu grandemente. Moisés também estava descontente. E Moisés disse ao Senhor: Por que afligiste a teu servo? E por que não encontrei favor aos teus olhos? Por qual razão colocaste os cuidados de todo este povo sobre mim? Eu concebi todo este povo? Fui eu que o gerei para que me dissesses: Levá-os no teu seio como a ama leva a criança que ainda é amamentada à terra que juraste aos seus pais? De onde eu poderia obter carne para dar a todo este povo? Porque choram a mim e dizem: Dá-nos carne para que possamos comer. Eu sozinho não sou capaz de suportar com todo este povo, porque isto é pesado demais para mim. E se ages assim comigo, eu te peço: mata-me se encontrei favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha desgraça. 70 anciãos para ajudar Moisés. E o Senhor disse a Moisés: Reúne para mim 70 homens dos anciãos de Israel, a quem conheces como anciãos do povo e seus oficiais, e traze-os ao tabernáculo da congregação para que possam ficar ali contigo, e eu descerei, e ali falarei contigo, e tirarei do espírito que está sobre ti, e o colocarei sobre eles, e eles levarão contigo a carga do povo para que não a leves sozinho. E dize ao povo: Santificai-vos para amanhã e comereis carne, porque chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: Quem nos dará carne para comer? Porque tudo ia bem conosco no Egito, e por isso o Senhor vos dará carne e comereis. E não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas durante um mês inteiro, até que vos saia pelas narinas, até que vos seja repugnante, porque desprezastes o Senhor, que está no vosso meio, e chorastes diante dele, dizendo: Por que saímos do Egito? E disse Moisés: O povo no meio do qual estou são 600.000 homens de pé, e disseste: Eu lhes darei carne para que possam comer um mês inteiro. Deveremos matar os rebanhos e o gado para satisfazê-los? Ou todos os peixes do mar serão reunidos para eles para satisfazê-los? E o Senhor disse a Moisés: Terá a mão do Senhor ficado mais curta? Verás, agora, se a minha palavra acontecerá a ti ou não. E Moisés saiu, e disse ao povo as palavras do Senhor, e reuniu 70 homens dos anciãos do povo, e os colocou ao redor do tabernáculo. E o Senhor desceu em uma nuvem e lhe falou, e tirou do espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos, e sucedeu que, quando o espírito pousou sobre eles, profetizaram, porém nunca mais o fizeram, Eldade e Medade. Mas ficaram 2 dos homens no acampamento. Um deles se chamava Eldade e o outro Medade, e pousou sobre eles o espírito, e eles estavam entre os inscritos, porém não foram ao tabernáculo, e eles profetizavam no acampamento. E um jovem correu e contou a Moisés, dizendo: Eldade e Medade estão profetizando no acampamento. E Josué, filho de Num, servo de Moisés, um dos seus jovens, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proíbe que façam isso. E Moisés lhe disse: Tens tu ciúmes por mim? Quisera o Criador que todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor colocasse o seu espírito sobre eles.
E Moisés o levou ao acampamento, ele e os anciãos de Israel. O Criador manda codornizes. E então veio um vento do Senhor, e trouxe codornizes do mar, e as fez cair no acampamento. Estavam um dia de viagem de um lado, e estavam um dia de viagem do outro lado, ao redor do acampamento, e era 2 côvados de altura sobre a terra. E o povo se levantou todo aquele dia, e toda aquela noite, e todo o dia seguinte, e recolheu as codornizes. Aquele que colhera menos colhera 10 homeres, e as espalharam ao redor do acampamento. E quando a carne estava entre os seus dentes, e antes que fosse mastigada, a ira do Senhor se acendeu contra o povo, e o Senhor feriu o povo com uma praga muito grande, e deu àquele lugar o nome de Quibrote-Atavá, porque ali enterraram o povo que teve o desejo. E de Quibrote-Atavá o povo viajou para Hazerote e ficou em Hazerote.